Fala pessoal, tudo bem? Essa semana, no mundo da fotografia, vai falar sobre equipamentos fotográficos e suas partes técnicas. E para isso, nós fomos até o nosso parceiro, a Photovision, e lá encontramos o Wilson e o Cássio, que explicaram várias coisas sobre equipamentos, lentes e principalmente partes técnicas que nem eu sabia. E com vocês, Photovision, para ajudar a gente a entender melhor o equipamento fotográfico. Fala galera, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com um parceiro nosso, Photovision. Nós viemos aqui hoje para falar sobre equipamento. E nós estamos aqui com o Wilson e o Cássio, nossos amigos aqui de 1000 anos, entendeu? Aqui você já viu, né? Nesse programa só 1000 anos, né? Só 1000 anos. Então, e aí galera? Fala um oi aí pro pessoal no mundo da fotografia. Prazer galera, tudo jóia? Boa! Então, hoje a gente veio aqui, na verdade, porque o Wilson queria mostrar umas coisas, falar umas coisas de equipamento. Então, hoje, nós estamos inaugurando aqui uma coisa que é o seguinte: tudo que a gente for falar de equipamento, de comparação, de lente, do que for, nós vamos estar aqui. Então, nós vamos voltar aqui sempre. Eu vou encher o saco do Wilson e do Cássio o tempo todo aqui, tá? E vocês também, hein? Por favor, qualquer problema, equipamento, compra, venda, assistência técnica, novo, usado, não importa. Vem aqui na Photovision, nosso parceiro. Chora aqui pro Wilson, chora pro Cássio. Então vamos lá, vamos aí. Wilson e Cássio, o que nós podemos falar hoje pro pessoal aqui? Eu estava pensando em mostrar uns equipamentos para o pessoal que começa na fotografia. Só que eu estava conversando aqui linha de entrada. E eu estava falando com o Cássio, ele falou uma coisa muito interessante, que é tamanho do original, a importância do tamanho do original para o resultado da fotografia. Sensor, né? Explica o que é o tamanho do original. Porque você vê, ele falou isso para mim e minha cabeça já deu um nó também, né? Então vai lá, Cássio. Então, o que é original? Original independe se você está fazendo uma captura por meio eletrônico ou por meio de filme, de uma reação químico-física. Se você tem uma captura de uma imagem projetada sobre algo e o tamanho dessa projeção é o tamanho do original. Então, quanto maior for o original, menos você precisa contar com a resolução ótica para você fazer uma captura de excelente qualidade. Então, esse é o diferencial que você tem quando você usa o equipamento fotográfico, ao invés de usar o contido num celular. O equipamento contido na parte fotográfica do celular é muito pequeno. Então, fazendo uma analogia, ele tem mais ou menos a superfície semelhante à de uma cabeça de fósforo. Então, quando você faz a captura de um rosto, por exemplo, e essa projeção está sendo feita sobre esse sensor, o tamanho real desse sensor é o tamanho do original. Então, quanto menor for, mais você tem que ampliar essa imagem para você conseguir um tamanho razoável de ampliação. Ou seja, se você pegar e imaginar que aquela lentezinha que tem no celular é capaz de colocar o fio da sua sobrancelha nítido em cima de um sensor que tem o tamanho de uma cabeça de fósforo, é meio complicado. Por que as câmeras vão ter lentes desse tamanho se é possível fazer isso com uma lente do tamanho da minha unha do dedo mindinho? Entendeu? Então, o que acontece? O celular é muito satisfatório para o mundo do celular, que o tamanho chega no máximo da tela. Mas se você for fazer uma ampliação um pouquinho maior, você vai estar ampliando milhares de vezes para você conseguir chegar num tamanho adequado. E aí você vai ver que não consegue ampliar tanto sem ter uma perda significativa de resolução. Eu vou fazer uma pergunta. Eu acho que o pessoal deve fazer essa mentalização. O celular, quando você pega e abre no zoom, uma distância muito longa, ele começa a entrar em nitidez as coisas. Mas na hora de capturar, que é o problema, é isso? Então é isso, gente. Você está vendo na tela do celular nítido, só que na hora de você fazer o clique, o resultado final não é o que você está vendo. É uma coisa meio falsa. Sim, depende do tamanho do sensor, né? Ó, um exemplo, uma cropada com a full frame. Então. Olha a diferença do tamanho do sensor de uma para outra. Né? Você vê. Então você pega uma câmera compacta, é um terço desse. Se você pega um celular,
Meu, é um micro disso aqui. É um... Né? 40 vezes, 50 Olha o vezes. tamanho do sensor de uma cropada com uma full frame. O celular fica meio Então impossível. imagina, uma cropada, uma full frame. Aí imagina uma câmera compacta e um celular. É muito menor. Então, você vê, por isso que, na verdade, há uns anos atrás, vocês lembram, que a Sony, eu acho, ou a NEC, fez um celular que tinha uma lente que se acoplava. acoplava. Sim, então, gente, isso foi uma coisa que isso, não deu certo. Na verdade, né? sim, ela tinha um zoom ótico, não o digital, tá? Mas o sensor continuava o mesmo no celular. Então não aí dava. o resultado final... Você não tinha, então, você não tinha ângulo suficiente, porque o sensor é muito pequeno, mas você tinha muita tele, mas não resolvia o problema. Depois você tem mais um problema no celular, a profundidade. Toda a captura fotográfica, ela depende de uma projeção. À medida que você aumenta o original, a distância da lente vai aumentando. Então, se você fizer um sensor significativamente grande, você vai colocar essa projeção aonde? Então, teria que ser ou você colocar de comprido, como se fosse um periscópio, ou você não tem como você fazer um sensor maior. De uma forma geral. Gente, porque pensa, se existe câmera médio formato com sensores médio formato, que são as qualidades infinitas de Se você pega por exemplo, uma 6x7, né, uma Pentax 6x7, o sensor é 6x7. Olha a espessura disso aqui. A espessura. Não tem como escapar disso, porque não importa que a captura seja digital, o processo de imagem é luz. Então, e a imagem tem a sua física de ótica, da qual você não pode escapar. E pelo espelho você já vê, né? Você tem aqui, ó, um formato grande, né? Médio formato. Médio formato. Full frame, né? Tamanho negativo. 85, e aqui a cropada. Aí depois nós temos ainda as compactas, que são um terço disso aqui, e o celular, que é um micro disso aqui. É muito pequeno. É o tamanho de uma lente de celular, o tamanho do chip dele. Então, gente, ó, fiquem espertos, porque o barato sai caro. Sai caro. Né? Então, ninguém faz mágica, entendeu? Porque, tipo assim, nós compramos equipamentos full frame, com lente, que custa muito mais caro do que o seu equipamento inteiro. Por quê? Porque a gente quer qualidade. Então, pensa bem antes de comprar, porque o barato sai caro. Tá? Na verdade, uma coisa que vale a pena dizer é o seguinte: no sistema de fotografia, você tem o tamanho do sensor, você tem a qualidade da lente e tem a resolução do sensor. Qual vai ser o resultado? O pior dos três vai mandar o resultado. Se você tiver uma lente excelente e um sensor de pouca resolução, porém grande, vai mandar o resultado do sensor. Se você tiver uma lente inferior ao sensor, vai mandar o resultado da lente. Entendeu? E tudo isso também dependendo do tamanho desse original. Às vezes o sensor tem 50 megapixels, mas a gente não tem definição ótica que chega nisso. Exato. Então não adianta você ter 200 megapixels, mas a ótica não te dá. Então, e outro dia eu estava falando, pessoal, hoje em dia, você vê as aulas de fotografia na internet, gratuita, os caras não estão preocupados com isso aqui. Isso aqui se chama qualidade ótica, isso aqui é importantíssimo. Todo mundo está muito tipo assim, uma máquina 5D, uma máquina 6D. Cara, é o seguinte, não importa que máquina vai capturar. O que faz a foto é a lente. A foto é a lente. Por isso que essa lente aqui custa a média de R$6.000 usada. Uma normal, que chega mesmo zoom, você vai pagar aí R$1.200. Então, e uma pergunta que as pessoas deveriam se fazer a qualidade ótica. É que você vê fotografia desde criança. Se só a última palavra tivesse qualidade fotográfica, só estaria saindo foto boa a partir de agora. Então, quer dizer, o que mandou sempre na qualidade da fotografia foi a lente. O que faz a captura é que veio mudando. No princípio era o filme, foi substituído por um sensor, esse sensor foi aumentando de resolução, só que agora não faz mais sentido. Software para ganhar o ISO. Sensibilidade. E a eletrônica permite você criar muito penduricário, muita coisa, mas quem vai mandar no final na fotografia é a qualidade ótica. Tanto é que você compra uma lente dessa hoje, daqui a 20 anos, ela está funcionando perfeito para você cuidar dela, mas a câmera já derreteu. A minha é 80-200 ainda. A câmera já derreteu. Eu tenho uma lente ali, uma 208, tá zerada. Que é de 92. A lente está funcionando perfeitamente. Hoje custa R$15.000, o preço que ela custava há 10 anos atrás. A câmera que fabricou no momento dela já derreteu, já não existe mais. Não tem preço nenhum. Sensor. Então, é isso que eu falo, né, gente? Então, eu falei isso num programa anterior sobre o celular. O celular é o seguinte, a praticidade, tem muita gente falando de aula de fotografia com celular, com não sei o quê. Vocês têm que entender o seguinte, esse programa, nós estamos falando com profissionais, tá? Falamos com vários profissionais já. Estou falando
para vocês o tempo todo que a qualidade é importante e tal. Então é o seguinte, toda vez, assim, nós temos um problema, um profissional. A gente comprou uma câmera, 1 megapixel, lá em cima, entendeu? Nós compramos outro computador, gente. Ah, Você sim, não tá sim, entendendo, Se você pegar a Nikon hoje, que é 36 megapixels em RAW, cara, o cara tem que ter uma i7 de nona geração para poder rodar. Ontem eu Senão não estava roda. trabalhando com uma foto de 4 gigas. Olha o tamanho da foto, que é uma fachada de uma loja. Sim. Cara, demora para processar. Demora. Eu coloco lá, eu mudo a cor, fica lá 2 minutos processando. Entendeu? Então, cada detalhe que eu vou mudar, tem que ter paciência. Então, ou eu mudo de máquina, ou eu tenho paciência. Se você for usar o celular só para Instagram, Facebook, Exato. legal. Mas se você for fazer um trabalho que você exige qualidade, não adianta você querer fazer com uma câmera fotográfica e rebaixar tudo aquilo lá que você tem para poder jogar no YouTube e jogar no Facebook. Ah, e detalhe, viu, gente, eu esqueci de falar. O Wilson foi fotógrafo, tá? Sou ainda, né? Sou ainda. Ele ainda é. O Cássio, também é você também é? Eu nem sabia, eu nem sei a história do Cássio. Do Wilson eu acompanhei. Você conhece ele de 94, na Foto Magazine. Pô, a técnica, na verdade, da fotografia está no fotógrafo, gente. A câmera é para registrar o que você faz. Se a pessoa não tiver a visão da fotografia, saber fazer a diagramação no cérebro, na cabeça, não faz a foto. Igual esse dia, o cara veio trazer umas fotos para mim, linda a foto dele, só que ele estava fotografando no parque e ele não conseguiu tirar as pessoas do lado da lixeira. Então apareceu a lixeira, uma puta luz. Eu falei, custava se colocar um pouquinho, tá vendo a lixeira aparecendo? Mas é o que eu falo. Então essas técnicas só o fotógrafo tem. Então, mas hoje as pessoas estão muito, estão engessadas. Sim. Por quê? Porque, na verdade, o zoom ótico, essas coisas. Acho que todo mundo que queria aprender de fotografia hoje tinha que aprender do tempo do filme até hoje. Exatamente. Pegar uma máquina fotográfica e imitar, tipo, 36 fotos e fazer. Você tem 36 fotos para fazer. Hoje, o cara pegar uma câmera digital, faz 100 fotos do cachorrinho. Pô, de 100 fotos, 10 tá boa, com certeza, né? Então, você sabe que eu faço o seguinte, né? Todo mundo que passa por mim e tem câmera, chega lá e fala, tá, a gente ensina, né? Porque assistente, pessoa que fica lá fazendo estágio. Só que é o seguinte, eu proíbo de olhar o sensor. Sim. Porque eu falo o seguinte, fecha a tampinha, porque hoje você pode fechar, né? A maioria do pessoal tem 60D, essas que fecha. Eu falo, fecha. Não, mas aí eu não... Fecha, e é o seguinte, você vai fazer tudo que você quiser fazer na foto, depois você vai abrir. Isso. E vai falar, isso. mas aí eu vou perder a foto. Ué. E detalhe, o que eu aprendi, antes de eu clicar, eu olhar e ver se está boa a luz, dentro do visor, eu olho se está boa a luz, se a pessoa não vai piscar e clico. Essa foto hoje, um iPhone 14 Pro custa mais caro do que um equipamento. Muito mais caro. Vamos pegar uma SL3, que é uma câmera que filma até em 4K. A lente que vem nela é uma porcaria. Eu já falo pra você, pega o corpo, vamos pegar uma 1585 ou uma 1785, tem uma qualidade ótima. Fala pro pessoal. Você vai gastar um conjuntinho desse aqui, uns R$5.500, com uma lente top, tá? Cara, não uma lente de kit. Tá, você compra uma lente de kit e fala, meu celular faz melhor que isso. É lógico. E eles estão vendendo o iPhone 14 hoje Pro, falando só da câmera. Sim. É um gancho para vender o celular. Sim. Só que, gente, é isso. Fotografia é isso. Não é o celular. Entendeu? Sim, a ótica que manda, né? A ótica que tem definição. Então, é o seguinte, vocês que querem se vou dizer pra você, essas duas objetivas enxergam a mesma coisa. Olha lá, o tamanho de uma. Essa custa R$300, essa custa R$4.000. As duas são, kit, as duas são, 17,55. Só 17,55. Só que uma é 2.8 e uma é 3.556. Só para você. Construção ótica. Telemetria, todas as lentes da Canon tem telemetria, a qualidade é ótima, tá? E assim, olha a diferença que torna. Gente, é só vocês olharem. Olha o tamanho da boca dessa lente e o tamanho dessa. Enxerga a mesma coisa. Entendeu? Essa aqui vem no kit da SL3. Então, descarta isso aqui, pensa pega a o lente seguinte, melhor. tá, gente? É o seguinte. Pensa que isso aqui é o celular e isso daqui é uma câmera profissional de início, tá? Sim. Não é a top. Porque se a gente falar de top, você começa. Isso é o limite infinito, né? Na verdade. Sim. Cada um ano tem coisas melhor, né? Exato. Então, a gente aprende todo dia uma coisa diferente, uma coisa mais moderna. Tecnologia é isso. Sim. E eu acho que a gente que é mais antigo, você vê, eu tenho 40 anos de fotografia. Cara, você me conhece há uns 30. 30 e pouco.
Nós éramos da época de filme. Então você vê, no filme a gente já tinha a melhor. Pra você ter uma ideia, eu rebobinava o filme e tampava o código de barra atrás do filme para fazer a leitura de DX do ISO, que eu não podia, né? Eu subia os pontos. 400 eu subia para 800, né? Pode então, passa, não tem problema. É o técnico aqui, ó, saindo aqui da... Oh, meu. Logo vocês vão ver eles trabalhando. Isso, depois eu vou mandar uns vídeos, procura aí da oficina, o pessoal desmontando uma câmera. Então, vocês vão ver o que tem de elemento aqui dentro, o que tem de circuito. É muito vocês vão ficar impressionados, que para mim é mentira. Legal. Então, porque aí vocês vão entender que aqui, quanto tem de elemento e quanto isso não tem de elemento. Essa lente aqui tem média de 6 a 7 elementos aqui dentro. Essa aqui tem uns 4, 5 só. Só que detalhe, né? Aquela é de cristal e essa aqui é acrílica. Tem uma configuração aqui, um gráfico, o Cássio vai mostrar para vocês, o tratamento do coat, né? Por isso que ela se torna uma câmera mais clara. Aqui, são elementos com as cores diferenciadas, são elementos de ultra baixa dispersão, o verde mais escuro, e asféricos mais claros. Esses gráficos aqui tem no manual de todas as lentes. Sim. Ou você pode baixar o LensWord da Canon, que é um livro, da Canon. Tá vendo? Mais uma dica que é que só no mundo da fotografia que tem, tá? Um livro da Canon chama LensWord, e ele tem todas as lentes, todos os gráficos, toda a qualidade. Sim. E tem lente, por exemplo, você pega uma 24-105L, a 24-70L, custa 8 ou 9 mil reais, 12 mil reais. Então, gente, cada mais tem mais uma outra coisa também que eu vou falar agora para o profissional de fotografia, tá? Por que você me contrata e eu cobro mais caro do que o Zezinho da esquina? Depende do equipamento, né? Porque eu tenho essa lente e o Zezinho da esquina tem essa lente. Então, quando você adota um sistema de fotografia, você tem que pensar num todo, né? Você tem valor de revenda, você tem acessórios, você tem facilidade de manutenção, você tem, caso você queira trocar, você vai conseguir colocar esse material à venda no mercado e vai conseguir quem compra, entendeu? Vai ser uma perda total? Você vai conseguir 1/8 do valor apenas do que você gastou quando comprou novo. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Nós trabalhamos há muito tempo com seminovos. O seminovo ele tem uma perda de valor em relação ao novo, mas na verdade não faz diferença nenhuma. Por quê? É uma perda pequena. Quando você pega um equipamento que não funciona na primeira semana. Se não deu problema nenhum na primeira semana, provavelmente não vai dar problema. Entendeu? Então você pegar um seminovo, você paga um pouco menos e adquire um equipamento que, desde que você esteja comprando no lugar da sua confiança, vai estar garantia pela pessoa que te vendeu, por um prazo bastante razoável. E a gente costuma dar 6 meses aqui, coisa que o pessoal dá só 3. Porque a gente tem assistência técnica, então, a gente tem... passado por uma... E o material que a gente pega tudo em perfeito estado. Então, e os dois sistemas de fotografia mais usados no planeta inteiro são Canon e Nikon. Então, quando você adota um desses dois sistemas, você vai estar dentro do maior parque de objetivos já vendidas até hoje, você vai ter o maior número de câmeras, você vai ter o know-how da empresa, que é muito especializada nisso, é uma das empresas que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no planeta. A Canon tem 3 assistências técnicas no Brasil. 3. Bom, então, conselho de vocês... Canon. Canon hoje a vida é mais fácil. A vida é mais fácil. Então, gente, para vocês que estão ouvindo, primeiro equipamento, melhor. Canon. E também tem um negócio que é o seguinte, a Nikon, ela modernizou, tal, teve uma época, tal, mudou. Sempre atrás da Canon. A lente dela é mais cara, né? A ótica é mais cara do que a Canon. A comparação, foi mais, vamos dizer. Foi mais. Porque a Canon, quando ela trocou o sistema de FD para EF, isso foi em 87, ela já trocou com tudo. Ela já trocou para diafragma de acionamento eletrônico, para sistema de autofoco motorizado. E a Nikon, a AFS dela acho que tem 15 anos. A Nikon tentou fazer o sistema passar pela automação de foco sem mudar o desenho da baioneta. E para isso ela criou um sistema de engrenagem, que mais tarde ela percebeu que não era eficiente. Legal, vou mostrar para vocês. Voltando a falar em lente da Nikon, dá para vocês terem uma ideia. Essa aqui é uma lente da Nikon 85, da década de 90, né? E essa aqui é uma 85, mesma abertura da década atual, que tem até hoje. A diferença é que essa daqui ela não tem motor na lente, tá? Ela precisa de um tracionamento aqui da câmera, tá vendo? Que vai girar aqui e vai fazer o foco, tá? Autofocus mas se torna bem lento por causa disso, né? Isso. Que a câmera, tá vendo? Ela tem aqui, ó, o motorzinho, ó.
Vem lá, tem um motorzinho Funciona como se fosse que uma vai câmera. girar e vai girar igual a chave de fenda e vai então fazer o foco. foco Isso. depende desse movimento desse parafuso. Essa tecnologia AFS, né, Que é o mesmo da... que é mesmo da Canon, é isso. Praticamente mesmo da Canon, a tecnologia mais o motor nova. já tem o equipamento. motor nela. Então ele não tem o botão de tracionamento. Então aí se torna mais mora rápido. o custo disso, né? Isso. Se você quer comprar uma Nikon hoje, compre lente AFS. Você vai ter uma qualidade melhor em termos de rapidez de foco, né? Foco mais rápido. Porque tem gente que ainda eu encontro e fala o seguinte: eu tenho Nikon porque as lentes antigas São da melhores. Nikon, não é que são melhores, servem ainda. Sim, né? sim. Então, mas serve assim, na tecnologia anterior, mas hoje em dia você quer rapidez, desempenho, porque ainda tem praticidade, o né? pessoal da geração louca aí que existe. fala que é o seguinte, que ainda tipo, tem aquela cultura do foco manual, não sei o quê, e acha que é retrô o negócio, né? Só que é o seguinte, gente, tecnologia foi feita para usar. É igual ter um carro automático, usar ele no manual. Exatamente, né? Então, a gente que é 40 anos de fotografia, mas a gente não pode dispensar o Não. Porque tem coisas que não dá para fazer no manual mais, né? Que dá para fazer. Cara, até usar a câmera no manual é besteira. Hoje a câmera tem tanta prioridade aqui que você pode escolher prioridade de velocidade, prioridade de abertura. Você escolhe, você quer mexer na profundidade? Põe prioridade de abertura. Você quer mexer na velocidade, fotografar esporte? Põe a prioridade de velocidade. Não precisa usar manual. Manual você usa para fazer no estúdio, fotografar produto, tudo bem, mas pro dia a dia, gente, besteira. O Wilson está falando uma coisa que eu não uso, tá? Porque eu não li o manual. Porque para isso tem que ler o manual. As câmeras, então aqui, na Nikon A é prioridade de abertura, o S é prioridade de velocidade. Se eu for fotografar esporte hoje, fotografar pessoas correndo, eu vou colocar no S, meter uma velocidade de 350 e a ângulo de abertura de acordo com a luz. Se eu quero fazer profundidade de campo, desfocar ou focar o fundo, eu trabalho no A. Aí eu deixo o diafragma aberto para desfocar ou fechado para ter foco no fundo. E aí a máquina vai dar velocidade de acordo com a luz. Né? Então, você vê, na verdade é o seguinte, a câmera tem um automático aqui, né? Mas o meu automático está aqui, né? Sim. Eu não consigo... Hoje, às vezes eu ponho no manual, se a luz, eu olhar aqui, já sei, 5, 6, 30, 60 com 5, 6. Não, eu fui fazer um evento, mas você tem que praticar, né? Lá. Eu coloquei meu flash, eu tirei do TTL, estava ficando ruim, eu falei... Não, manual e pura, assim, ficou muito melhor, mas é porque a maquininha estava na minha cabeça, né? Não tem jeito. O conserto fácil, mas... Esse modelo não. Não, esse não. Não. Sabe o problema é que consertar um flash desse é mais do que o valor dele de mercado. Esse flash é um Sampac? Deixa eu dar uma olhada. Eu ganhei de presente de um amigo. É um Canon. E ele disse que provavelmente é só oxidação. Não, é bastante oxidação. Mas não tem pressa. Esse modelo tem mais de 40 anos. Putz. Não, tá vendo? O Casulinho está tudo oxidado. Nem sai. Não compensa. Felizmente. Se não tivesse oxidado, talvez estava funcionando até hoje. Esqueceu pilha. Coisa que não pode fazer, galera. Ó. Esquecer pilha dentro do flash. Esqueceu pilha dentro do flash, ainda mais duração. É uma semana, vaza. Mas fica tranquilo. Então você consegue, de acordo com as características físicas daquela ótica, você consegue fazer elementos cada vez melhores. Simples e fácil. Peso. Essa lente moderna, o peso. Essa de 1990, olha a diferença do peso. Exatamente, mesma abertura, exatamente, mesma lente. E é o mesmo diâmetro? Mesmo diâmetro. Não, o bocal é maior, né? Mas tamanho de abertura, mesma abertura. Em relação a... Porque a luz é 1.8. As duas são 1.8, as duas enxergam a mesma coisa. As duas são 85. Geração atual, geração de 1990. Na verdade, ela é um pouquinho mais aberta. Porque o projeto ótico. Então hoje você tem, por exemplo... O peso também. O peso também do cristal, agora está explicando agora. Hoje a tecnologia está tão avançada que você consegue fazer um cristal muito mais leve. E outra coisa, o que acontece? Hoje se usa uma tecnologia de superfície complexa chamada elemento asférico. Antigamente a lente ela tinha uma curvatura. Sim. Hoje ela tem uma curvatura diferente da beirada à medida que ela se aproxima do centro. Então o que acontece? No cristal, na passagem de meio, se você atingir certo ângulo de entrada, vai decompor a luz. Por isso que, na verdade, as grandes angulares distorcem menos hoje. Por isso tem o tratamento asférico. Hoje, se você pegar 1124, não vai te mostrar informação. O tratamento asférico grande. É uma camada de asférico em cima da outra. Para poder então ela vai corrigir essa... devagarzinho. Se você pegar uma fisheye, por exemplo, não tem tratamento asferical. A fisheye explica aqui para eles entenderem. O que dá o desfoque não é somente a abertura. Não é somente a distância focal. Explica aqui. O que rola é o seguinte, quando você tem
Qual é o grande desfoque? A distância que você está do infinito. Do infinito. E o infinito varia dentro da mesma distância focal. Então, por exemplo, na linha da Canon você tem um 85.2, desfoca muito. Porque ele é 1.2? Não. Porque o infinito dela está depois da linha de 10 metros. Então, se você Quanto pegar... maior for, mais desfocar. Se você pegar uma 85 1.8, pegar ela, uma 85 1.2, colocar em 1.8... 30 metros. Isso aqui é um desfoque absurdo, cara. Porque é 30 metros. Entendeu? Então, se você pegar dois objetivos com a mesma distância focal, com a mesma abertura, vai desfocar quem mais? Quem tiver um infinito mais afastado. Pra você ter uma ideia... Olha aí, gente. Isso pessoal, vou te falar, nem eu sabia. Pra você ter uma ideia, ó, Cura, que interessante. Eu fiz um teste uma vez, uma 70-200 2.8, tá? Em 105 milímetros. O desfoque da 100-400 5.6 foi maior do que a 70-200. 2.8. Olha que usando em louco. 5.6, por causa da distância focal. Você vê, uma lente que custa R$6.000 usada, gente, e uma lente que custa R$1.000. Isso. Olha a diferença. E, de repente, você tem uma foto para resolver e uma lente mais Sim, barata. você pega uma 300mm, faz um teste aí, galera. Uma 300mm Canon Nikon. Põe em 300mm, afasta da pessoa, faz um retrato meio corpo. Você vai ver o fundo como vai borrar. Não vai entender. Vai pensar, nossa, mas a lente é escura. Não, é impressionante. Não tem o que falar. Mas então não é só abertura, viu, gente? Principalmente, a abertura é o terceiro fator. O terceiro segundo fator. é a Distância focal, é. Você vê que louco isso, gente. Não, e fora é legal usar tele, né? Você tem a perspectiva do fundo maior, né? Eu vou mostrar um exemplo para eles aqui do Lens Word, né? Do livro. Vocês vão entender aqui. Espera aí. Olha que legal usar tele. Por que é legal usar tele? Bom, essas duas fotos aqui, ó, tá vendo? Ó, vamos lá. Segura aí, Cura. As duas fotos, tá? A modelo se encontra no mesmo lugar. A diferença é que o fotógrafo usou aqui uma grande angular e aqui ele usou uma tele, tá? Aqui na tele ele teve que se afastar dela, né? Para fazer a foto. Aqui ele teve que ficar perto. Mas olha o arco do triunfo e olha o arco do triunfo. Aí, Cura, dá uma olhada. Impressionante. Entendeu? Aí às vezes a pessoa fala, nossa, mas por que esse pôr do sol gigante, essa lua gigante? Ele usou uma tele. Giga, o cartão de memória que a gente falou que ia falar. Isso, galera, é muito importante, hein? Vamos lá. Quem compra uma câmera hoje, quem faz hoje o seu primeiro... Deixa eu ver se eu tenho algum cartão quebradinho aqui. De coisa, que ele vai falar do cartão que dá problema, mas eu queria saber o seguinte, qual é o conselho? Quem compra uma câmera hoje, quantos gigas deve comprar de cartão? Depende da resolução da câmera. Por exemplo, hoje uma SL3, eu falaria para vocês, pega um cartão de 32, 2 de 32, B de 164. Por quê? Você carregar todos os ovos na mesma cesta, se der problema no cartão, você tem outro guardado, né? E esses cartões são muito frágeis, tá? E assim, 64, só se a pessoa for fazer vídeo de 4K e assim, mas o ideal mesmo é 32 GB, ter 2, 3, 4 cartões, que é o ideal. Outra coisa que tem que perceber muito no cartão, tá? Que eu tenho aqui na oficina, tem umas 5, 6 câmeras e todo dia vem 2, 3 pessoas reclamar. O cartão, quando você começa a usar muito ele, de tira e põe, ele começa a quebrar os beicinhos aqui da ponta, tá? Quando você vê o cartão com um beicinho desse quebrado, ou ele tá quase abrindo aqui, não use mais. Por quê? Quando você espetar, na hora que você for puxar, ele terminar de quebrar lá, ele vai arrancar as trilhas junto. Você vai ter que trocar o slot de cartão da sua câmera. Da média, de 350 a 800 reais, dependendo da câmera, para trocar o slot. Tá? Então, é um conselho. O ideal, cartão desse, no máximo 2 anos de uso. Tá? Usou 2 anos? Guarda ele com backup, põe as fotos lá, usa ele com um HDzinho guardado em casa. Compre o cartão novo. Então, é o seguinte, aqui vai ser nossa âncora para falar tudo de fotografia, de evolução, de lançamento, tudo, isso, tá? de fotografia. Então, aqui eu meio que tipo, como é que eu falo? Apadrinhou? Não, apadrinhou não, né? Eu tipo assim, eu intimei aqui né? o Wilson e o Cássio aqui, porque como eles são meus amigos há anos, e eu acho que assim, é mais legal a gente vir aqui, entendeu? Que tá tudo na mão, que a gente pode mostrar para vocês. Sim, sai um papo gostoso sobre fotografia. Levar isso aqui para o estúdio, e eu tenho que ler manual. Não. Não, e sabe o que é legal também de sábado? Muitas vezes acontece, a gente vende a semana inteira para equipamento pessoal. Faz as fotos e sábado vem aqui. Às vezes tem 3, 4 pessoas aqui com as fotos, a gente vai dando dica. Não, faz assim você usou isso errado, tá vendo o fundo tá desfocado, recorta aqui, você podia ter tirado esse fundo, tá muito aparecendo. Então a gente dá dica também depois pós-fotos, né? Gente, aqui, além de tudo, é esse bate-papo gostoso que a gente tem.
Porque antigamente a gente fazia muito isso. A gente vinha de sábado aqui tomar Isso, café né? com o Isso, pessoal. tá a E galera a gente ficava aqui, um monte de fotógrafos. Você vinha aqui na galeria e... Não fica ainda, mas bem menos. É, Hoje então, não fica ainda. Eu encontrei alguns fotógrafos que vinham aqui, não vem mais, mas tipo, bate-papo é sempre Sim. agradável, sempre falando de A gente fotografia. saía muito de sábado. Sábado a gente saía, juntava 5, 6 fotógrafos, às vezes 10 fotógrafos, e a gente saía para São Paulo fazer foto de arquitetura e tal. Então a galera tudo junto para não ter problema de roubo, Então, é o essas que eu coisas. falo. E podemos voltar a fazer aqui isso. no mundo da fotografia, é o que eu falei para o pessoal. Isso aqui vai ser um encontro, na verdade, Sim. de novos fotógrafos e fotógrafos antigos Isso. para a gente trocar E sabe ideias. que seria legal também a próxima gravação? Trazer um fotógrafo, né, conhecido, para a gente poder bater papo sobre fotografia e daí poder... Não, e eu vou te falar, todo mundo quer vir aqui, porque todo mundo vinha aqui antigamente, agora não tem convite mais, agora eu vou começar a convidar. Então, no mundo da fotografia vai ser isso, vai ser o chamariz para trazer novos fotógrafos velhos, antigos, experientes, vamos dizer. E quem quer saber de fotografia de verdade, né? Não uma coisa da internet que fica, pelo amor de Deus, é cada coisa que falam que só... Eu acho que assim, é muito legal a gente poder bater esse papo, sim. conversar, falar de equipamentos que estão lançados, de novos. Eu acho que é muito legal. Tô te ouvindo. Entendeu? E numa brincadeira dessa, a gente sempre vem aqui e o Wilson chega e fala assim, chega um equipamento assim, deixa eu ver. Eu olho, eu levo equipamento. Eu chego aqui para ele e falo, vou fazer os testes, leva embora. Leva embora, entendeu? Então é com vocês também. Eu acho que isso daqui é uma casa para vocês virem, tá? E assim, inscrevam pro canal, façam perguntas, deem dicas, tá? Falem o que vocês querem. Que vocês querem ouvir nesse programa, que nós vamos trazer para vocês. Esse programa foi feito para você, para a gente poder trazer essas novidades, e é um programa único, tá? É só a gente que bate papo com pessoas que nem o Wilson, que nem o Cássio, né? Trazemos às vezes a gente estamos aqui trocando ideia, que agora entrou um cliente ali, o Cássio está atendendo, mas isso não vai atrapalhar a nossa conversa, a gente volta depois de novo no assunto. Eu vou te falar, esse negócio do cliente vir é muito legal. Sim, você tira dúvida, né? Pode ser você, pode ser um cara que tenha a necessidade que você tenha e vem perguntar e acaba respondendo um negócio que você tinha dúvida. Entendeu? Igual o rapazinho do Flash que veio trazer Flash eletricidade, né? Coisa que eu falei, não usam pilha Duracell. Usam pilha recarregável, porque pelo menos a pilha recarregável não vaza, tá? Mas Duracell vaza. Vocês têm que ver que de vez em quando pilha recarregável e Flash velho não funciona. Não, tá. É que assim, outro segredinho também. O Flash, normalmente, ele tem um lugar para você colocar as pilhas, né? A plaquinha. Como a bateria sempre tem energia, isso a plaquinha vai criando tipo um zinabizinho invisível, tá? Mas para a pilha não aceita. Então, nada que você pegar um lápis borracha e passar, o flash volta a funcionar. Você pensa que o flash está quebrado, mas não está quebrado. Limpa os contatos do flash ali que você vai ver que funciona de novo. Tá bom? Borracha. Lápis borracha, top. Aquela borrachinha que vou pegar aqui, ó, aqui, ó. Já ando com uma aqui, ó. Ó, já ando com uma na gaveta aqui, ó, para isso, ó. Entendeu? Você abre o compacto. Olha aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai abrir o compartimento de flash, ó, onde está esses contatos aqui, ó. Tá vendo? Você vai passar o lápis borracha, bem passadinho, limpar, passar a bombinha para tirar o excesso. Você vai ver que o seu flash vai funcionar. Se não funcionar, você traz a foto física e a gente faz um orçamento sem compromisso. Beleza, tá vendo? Eu tinha feito uma outra pergunta para o Wilson, mas eu vou deixar para o próximo programa. Tá? Legal. Para falar de comparativo na verdade, de algumas coisas que estão vendendo na China. Nossa, cara.